Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Desculpa o atraso. Vamos lá. Nosso bate-papo hoje. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Como que tá o áudio? Como que tá o vídeo? Me manda um ok, só para eu saber que tá tudo jóia aí. Ótimo. Isso aí, pessoal. Hoje a gente está transmitindo pelo YouTube e pelo LinkedIn, tá? Então, está tudo ok. Vamos dar sequência aqui. Hoje o assunto é bem interessante. Para quem tem interesse em saber cada vez mais sobre esse mundo de análise, de investigação de acidente de trânsito, hoje eu quero dar uma passada sobre cálculo de velocidades em acidentes de trânsito. São metodologias simples, rápidas, que eu quero passar para vocês hoje. É claro, um cálculo de velocidades é uma matéria bastante complexa, né? Envolve, em alguns acidentes, cálculos avançados. Mas eu acho que eu vou conseguir dar um panorama para situações assim até, vamos dizer assim, até mais rápidas do dia a dia, para, se existe a necessidade de um cálculo de velocidade, você conseguir desenvolver, de uma forma bem tranquila. Então vamos lá. Só um recadinho para quem não nos segue nas redes sociais, tá? Aqui estão todas as nossas redes sociais, seja para a Escola dos Peritos, onde vocês estão assistindo, ou seja para o Núcleo de Perícias, que é a nossa empresa que lida especificamente com a área de perícias. Tem também não só o Instagram, Facebook e o YouTube, os canais das redes sociais envolvendo Escola dos Peritos e Núcleo de Perícias, mas também tem no LinkedIn, tem o meu pessoal que é Márcio Montesani e Núcleo de Perícias e Escola dos Peritos. Então, quem não estiver nos seguindo, vai lá, começa a nos seguir, porque pelo menos vocês vão ser avisados de qualquer evento novo, webinar, curso, live, qualquer novidade, fica muito mais fácil você receber essa informação. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, aqui estão os sites, seja do Núcleo de Perícias, seja da Escola dos Peritos. E vamos lá para o nosso tema de hoje: cálculo de velocidade em acidentes de trânsito. Em paralelo que eu vou desenvolvendo o assunto, escreve aqui para mim qual que é a sua cidade e estado e aonde que você trabalha. Deixa eu conhecer um pouquinho cada um dos participantes aqui que estão presentes. Então vamos lá. Cálculo de velocidades. O que a física nos define como velocidade? O que a física nos define? Eu tenho basicamente o movimento uniforme, que é o quê? É o espaço dividido pelo tempo. Agora, o que é esse movimento uniforme? Vamos imaginar que você está com o seu veículo a 100 quilômetros por hora. Passou 10 minutos, você continua a 100 quilômetros por hora. Passou mais 10 minutos, 100 quilômetros por hora. Repare, sua velocidade ao longo do tempo ela é constante. Ela não variou, não teve nenhuma variação de velocidade. Esse tipo de movimento é caracterizado como movimento uniforme. E quando o veículo está no movimento uniforme, ou seja, que a velocidade não varia com o tempo, o que significa? Que se eu dividir o espaço percorrido pelo tempo, eu tenho essa velocidade, tá? Então é um cálculo de velocidade para o movimento uniforme, considerando que a velocidade não varia com o passar do tempo. Agora, com isso, você imagina, eu tenho um trajeto de 100 quilômetros. Nesse trajeto, eu vou gastar 1 hora para percorrer 100 quilômetros. O que significa isso? Se eu dividir o espaço pelo tempo,
eu vou ter a velocidade. Então, 100 dividido por 1, 100 quilômetros por hora. Esse cálculo simplificado me permitiu ser calculado se eu considerar que ao longo desses 100 quilômetros, em que ele levou 1 hora, a velocidade se deu de forma constante. Então, movimento uniforme. Agora, uma coisa muito importante para quem quer lidar com o estudo do acidente de trânsito, a perícia do acidente, a investigação do acidente. No estudo do acidente de trânsito, nós trabalhamos com a velocidade em metros por segundo, tá? Eu vou explicar mais para frente por que nós trabalhamos em metros por segundo. Então, só relembrando lá da parte da física de conversão de unidades, se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero converter para metros por segundo, o que eu faço? Eu divido por 3,6. Na verdade, é simplesmente uma conversão que 1 quilômetro é 1.000 metros, significa que são 1.000 metros, né? 1 hora, 3.600 segundos. Então, fazendo a continha, eu divido por 3,6. Então, se eu pegar um veículo trafegando a 72 quilômetros por hora, significa que, dividindo por 3,6, eu tenho um veículo trafegando a 20 metros por segundo. Tá? Então, aí que começa a análise do deslocamento em função do tempo. Porque se eu falar para você, imagina um veículo trafegando a 72 quilômetros por hora. Dificilmente você vai ter essa percepção, né? Passar um veículo, você falar, não, acho que ele está a 70, está a 50, 40. É uma percepção difícil. Algumas grandezas físicas você consegue ter essa percepção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu te falar assim, imagina alguma coisa, imagina 1 quilo. Você já imagina um saquinho de açúcar, por exemplo. Imagina 5 quilos, um saco de arroz. Imagina 2 litros, uma garrafa PET de refrigerante. Imagina 350 ml, uma latinha. Então, algumas unidades você consegue ter essa noção de grandeza. A velocidade é uma grandeza de difícil você conseguir visualizar essa grandeza. Então, por exemplo, é o que eu falei, 72 km por hora não te diz muita coisa. Agora, quando eu converti ele para metros por segundo, 72 dividido por 3,6, eu encontrei o quê? 20 metros por segundo. E é isso que esse quadro que eu coloquei aqui significa. Em 1 segundo, esse veículo percorre 20 metros. Então, nessa velocidade, significa que a cada segundo, o veículo vai percorrendo 20 metros. Então, você começa a ter noções de percepção da dinâmica do deslocamento do veículo, né? Seja em termos de deslocamento, em função do tempo. Então, você começa a melhorar o seu grau de percepção. Então, isso que ajuda muito. Então, e agora? Para que eu uso isso? Você imagina que você tem, por exemplo, um condutor em boas condições físicas e psíquicas, né? Um condutor em boas condições. O que significa? Significa que esse condutor em boas condições físicas e psíquicas e atento no volante, significa que ele tem um tempo de reação muito próximo de 1 segundo. O que é o tempo de reação? O tempo de reação ele é calculado da seguinte forma. Isso falando a título de análise de acidentes de trânsito. Você está dirigindo o seu veículo, tá? Então vamos lá. O que é o tempo de reação? Você está dirigindo o seu veículo. Uma criança atravessa na frente, né? Cruza uma rua na frente do seu carro. Todo o processo de reação, ele começa com o recebimento de um estímulo visual, ou seja,
o condutor percebe que a criança atravessou a rua, então ele recebe esse estímulo visual. Nesse momento, o cérebro processa essa informação e toma a decisão. Que decisão que é essa? Mandar o comando para sua perna, tira o pé do acelerador, levanta a sua perna e desloca ela para acionar o freio. Então, do momento que ele recebeu esse estímulo visual, o cérebro processou a informação, teve a tomada de decisão e teve a ação, que é tirar o pé do acelerador e colocar no freio, aí, nesse tempo, essa janela de tempo, nós estamos falando em tempo de reação. 1 segundo para condutor em boas condições físicas e psíquicas. Ou seja, nesse tempo eu ainda não comecei a frear, somente foram as etapas de um processo de reação. Com isso, 1 segundo, estímulo visual, tirei o pé do acelerador, pisei no freio. E vou começar a frear. Se ele está trafegando a 72 km por hora, o que significa? Só a minha reação, que é de 1 segundo, o veículo já percorreu 20 metros. Eu nem comecei a frear. Então, que informação é essa? Se a criança atravessar, né, eu estou a 72 km por hora, se a criança atravessar a menos de 20 metros, o acidente é inevitável. Eu nem comecei a frear. Só a minha reação já fez com que o veículo percorresse 20 metros. Então, muitas vezes, dependendo da distância que essa criança atravessar, o acidente é inevitável. Claro que se ela atravessar em 21 metros, lembrando que 1 segundo é só a reação. 1 segundo a 72 km por hora, que é 20 metros por segundo, ele percorreu 20 metros. A partir daí, ele aciona o freio e o veículo precisa uma certa distância de parada. Então, dependendo da distância que essa criança atravessar do veículo, o acidente é inevitável. Não daria tempo suficiente para ele reagir e depois para o veículo iniciar um processo de frenagem e de parada. Então, torna o acidente inevitável. Então, e tudo isso, essas várias análises, só são possíveis ao passo que você transforma em metros por segundo. E aí você começa a ter mais elementos para trabalhar o seu, o seu estudo de acidente. Ficou claro, pessoal? O que vocês acharam? Essa visão de transformar em metros por segundo e desenvolver análise em cima disso. Comenta aqui para mim, só para ver se vocês estão acompanhando com... Ou é muita física, né? Aqui eu tenho um crash test. Olha que interessante como nós não temos percepção de distâncias, de velocidades. E aí, pessoal, vocês viram? A 50 km por hora, a 70 e a 90. Olha como é que isso é interessante. E olha só que interessante, mesmo a 50 km por hora, olha o grau de deformação na frente do veículo. E muitas vezes a nossa percepção ia dizer que ele estaria uma velocidade muito acima, e não necessariamente. Então, ou seja 50, seja 70, seja 90, dependendo do local, ele não estaria em excesso de velocidade. Né? Então, isso que é muito importante. A gente fica sem percepção quando a gente analisa. Então, você fica trabalhando muito no achômetro, né? E isso é muito perigoso. E uma informação, pessoal. Muitas pessoas
até vocês podem avisar quem não pôde participar, porque às vezes em função do horário o pessoal está trabalhando, esses eventos vão ficar gravados e o pessoal vai receber o link para poder assistir. Então, quem não pôde participar, depois muitas pessoas acabam assistindo depois, tá? Mas vai ficar gravado, tá bom? Agora, deixa eu só. A gente fez uma análise, né, a 50, a 70 e a 90 km por hora. Agora vamos lá, outro crash test. Tá em câmera lenta. Ou seja, é um impacto em velocidade reduzida. Então, ou seja, é um impacto, é um crash test a 15 km por hora. Esses respondendo até a pergunta. Algumas perguntas aqui estão fazendo, aqui seja no Instagram, desculpa, no LinkedIn, no YouTube. Ó, vamos colocar aqui as perguntas, ó. Do Jadir. Pelo crash test, é possível comparar os danos do veículo? Sim, porque o crash test, pensa assim, ele é um teste com velocidade controlada e com ponto de impacto já definido. Então eu sei aonde que ele vai bater, como bater e na velocidade. Então quando eu observo os danos de um veículo decorrente de um crash test, eu sei que velocidade que ele bateu. E quando eu uso essa informação comparando com o veículo que eu estou analisando o acidente, eu posso usar a título comparativo e falar, peraí, esse veículo, para estar deformado desse jeito, ele bateu a 63 km por hora. Opa, o meu veículo, ele está muito mais danificado, então ele certamente colidiu em velocidade superior ou em velocidade inferior. Então, a título comparativo, nós podemos usar sim o resultado visual, né, de crash tests. Aqui tem um outro acidente. A moto acabou interceptando a trajetória do outro veículo, né? Agora vem a pergunta de quem que é a culpa desse acidente? Aqui temos vários especialistas aqui participando. De quem que é a culpa desse acidente? Da motocicleta, né, do motociclista ou desse Jeep Renegade branco? De quem seria a culpa? E aproveitando, quem está assistindo, manda um joinha aí no YouTube, no LinkedIn, que tudo isso acaba ajudando a engajar mais os nossos vídeos, nossos materiais. Manda um joinha aqui, se você estiver gostando, é claro, né? Mas e aí? Olha só como é muito importante uma avaliação criteriosa de um acidente. Porque muitas vezes, numa análise rápida, né, você tem uma motocicleta que interceptou a trajetória de um veículo, porque a motocicleta queria entrar nessa via. Então ela interceptou a trajetória desse veículo. E olha só, o Álvaro aqui, ele coloca uma informação bem importante. O motociclista invadiu, né? E o motorista do Jeep em alta velocidade. Uma combinação de fatores que o Álvaro colocou. Isso é muito importante, esse ponto de vista que o Álvaro apresentou. Por quê? Muitas vezes, se você analisa de forma direta, usando o código de trânsito, a moto interceptou a trajetória dele, ponto, ela é culpada. Agora,
Imagina uma situação. O motociclista olhou pelo retrovisor, viu o Jeep lá atrás. Ele falou: dá tempo. Dá tempo de eu entrar nessa via porque eu vou pegar essa rua. Daria tempo. Só que o Jeep estaria numa velocidade muito elevada, então ele chegou muito rápido. Então, então não necessário. Então aí você não leva para uma culpa exclusiva da motocicleta. O veículo teve sua participação. Então nós podemos trabalhar isso em processos para uma culpa concorrente. Ou, claro, vai tentar jogar para, muitas vezes, uma culpa do Jeep. Fala, se você tivesse uma velocidade adequada da pista, talvez não teria acontecido esse acidente. Então, dá para se trabalhar. Agora, se você aplica o código de trânsito, você vai 100% em cima de uma responsabilização do motociclista. Faz sentido isso, pessoal? Comenta aí o que vocês acharam. Mas são as linhas que você tem que abrir sua mente e não ficar exclusivamente no código de trânsito. Porque pelo código de trânsito, o motociclista já tem responsabilidade. Você abrindo um pouquinho esse campo de análise, você já identifica um excesso de velocidade por parte do outro veículo. Agora, existe outras situações de análise. Então, por exemplo, o veículo, né? Claro que quando ele viu a motocicleta, ele tirou o pé do acelerador e tentou reduzir essa velocidade, ou talvez iniciar uma frenagem que não deu tempo, né? E aí começa o detalhe. Eu posso considerar que num certo local e por um certo tempo, esse Jeep Renegade vinha com uma velocidade constante. Se isso é verdade, se ele estava com velocidade constante, eu posso usar aquela formulinha: velocidade, espaço sobre tempo. O famoso ΔS sobre ΔT, variação do espaço em função do tempo. Equação de movimento uniforme, velocidade constante ao longo do tempo. E aí, o que eu faço? Eu posso usar a câmera de segurança, né? De repente tem uma câmera de segurança. Nessa câmera de segurança, o que eu posso fazer? Eu vejo o momento em que ele passa pelo primeiro ponto, olha só. Passa pelo primeiro ponto, zero o meu cronômetro. Quando ele passa por um segundo ponto, que eu coloquei aqui, aperto o meu cronômetro. Claro, eu estou olhando esse tempo aqui no vídeo. Se eu tiver essa medida de espaço, e não é difícil, porque eu vou lá no local e meço, divido por esse tempo que está me apresentando aqui no vídeo. Com isso, eu tenho o quê? A velocidade desse veículo. Então, olha aqui que interessante. Então, você tem a velocidade sobre o tempo. Então, isso que é bastante interessante. Agora, então, a câmera de segurança, ela pode te possibilitar um cálculo. Porém, você tem que tomar muito cuidado, né? Aqui, ó. Até o Jadir comenta aqui, ó. Qual a quantidade de frames adequado para analisar o espaço e o tempo? O ideal é você considerar 30 frames por segundo, tá? Seria o ideal. E isso que é muito importante, você ter a certeza se esse vídeo está rodando em uma velocidade real. Porque imagina que o vídeo ele vai salvando segmentos como se fosse tirando fotografias, né? Então, o trabalho em vídeo tem que ser muito cuidadosamente analisado o arquivo, né, para ver a quantidade de frames por segundo. Eu não vou entrar muito no mérito, mas senão você pode ter um cálculo de velocidade, né, em função desse tempo de visualização do vídeo diferente do que é real. Mas aqui é uma metodologia que você pode trabalhar, tá? Outra forma que também você pode trabalhar. Imagina que eu tenho
é um disco do tacógrafo de um veículo que estiver analisando, tá? Imagina, tem esse disco. Aí, por exemplo, quem não conhece muito, vamos lá. Essa parte inferior, eu tenho o horário. Então, o disco tacógrafo, ele funciona como um relógio. Se o veículo está parado, está desligado, ele está rodando. Ele está em funcionamento às 24 horas do dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cada diâmetro desse que eu pontuei significa, são velocidades. Então, olha só, 40, 80, 120. Então, o disco tacógrafo, ele tem uma agulha, né? Então ele fica girando às 24 horas do dia. E essa agulha vai riscando dependendo da velocidade dele. Se ele está parado, a agulha vai girando na linha do zero. Agora ele começa a subir a velocidade, então vai subindo. E aí você vai vendo no horário tal, você sobe uma reta e vê qual velocidade ele estaria naquele horário que você tem interesse em saber, tá? E aí, todo mundo já mandou um joinha aí no nosso canal? Tô só esperando, hein? Um joinha aqui no YouTube e no LinkedIn. Manda um joinha aí para a gente engajar mais esse vídeo, hein? E quem não é inscrito no canal, clica ali no para você se inscrever, que aí você já vai ser notificado aí de mais informações, tá, pessoal? Agora, vamos lá. Eu já falei que cada diâmetro desse, tá? Ele tem uma velocidade. Embaixo eu tenho o horário, que é determinada velocidade está funcionando. Agora, cada distância entre esses riscos da parte de baixo, olha o que eu coloquei aqui, às 17 horas. Esse risco maior, 17 horas. O próximo risco, ele começa a caminhar de 5 em 5 minutos. Então, 17 horas e 5 minutos. 17 horas e 10 minutos. 17 horas e 15. E vai indo. De 5 em 5. Lembrando, no acidente de trânsito, nós trabalhamos em metros por segundo. Espaço em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Porque isso facilita e muito, nos ajuda e muito. Agora, 5 minutos, 300 segundos. Por quê? 1 minuto, 60 segundos. 5 minutos vezes 5, 300 segundos. Então, olha só, se eu pegar essa faixa vertical que eu coloquei aqui, o que eu quero dizer? Que nesse espaço de tempo, ele percorreu, são 5 segundos, 5 minutos, que são 300 segundos. Então, olha só que interessante na primeiro risco aqui. Ele saiu de uma velocidade de 100 km por hora e caiu para 40. Tomem cuidado. O disco de tacógrafo não tem um grau de precisão para eu falar assim, olha, ele teve uma redução de velocidade brusca. Esse risco amarelo que eu coloquei, a velocidade tem uma curva decrescente. Eu não posso falar que ele tem uma situação decrescente, é uma desaceleração repentina, uma desaceleração brusca. Dos 100 aos 40, olha só, aconteceu entre esses dois riscos verticais. O que significa? Ele levou 5 minutos para sair de 100 e chegar no 40. Ele percorreu muito espaço aí, então não foi uma aceleração, uma frenagem brusca, não foi. Tomem cuidado. O disco tacógrafo não tem esse grau de precisão de segundo a segundo, não. A distância entre cada dois risquinhos são 5 minutos. Reflitam isso. Olha lá. A queda de 100 para 40 levou 5 minutos. Então, isso é muito importante para você analisar. Olha lá. Se ele tivesse a 100 km por hora, o que a gente pode entender? 28 metros por segundo. 5 minutos são 300 segundos. Ou seja, 28 metros por segundo, a cada 1 segundo ele percorre 28 metros. 300 segundos ele percorre 8.400 metros.
E isso, claro, considerando movimento uniforme, que não é movimento uniforme, eu tenho uma velocidade que está variando com o tempo, né? O correto, como a velocidade varia de 100 para 40, ela varia, então não é movimento uniforme. Eu fiz só um cálculo rápido para você ter uma ideia. Aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a velocidade está decrescendo. Então, se eu fizer uma conta mais real, ele vai percorrer em 5 minutos 6 quilômetros para cair de 100 para 40. Então não eu já vi muitas análises, aqui ele teve uma frenagem brusca, olha só o gráfico. Às vezes ele foi em 5 minutos, ele gastou para sair de 100 para 40. Então não é uma frenagem brusca. Olha só, ele levou 6 quilômetros aqui, né? Ó, outra comentário bem pertinente aqui do Jadir. Ele diz o seguinte: tem nesse sentido a questão do monitoramento. Alguns ocorrem de 3 em 3 minutos, 1 em 1 minuto. O monitoramento, né, o sistema de rastreamento, telemetria, cada sistema tem uma velocidade de transmissão. Quanto mais rápido você quer, mais caro é o seu pacote de dados. Então a empresa não vai colocar online, segundo a segundo. Você tem vários sistemas que ele pega o pacote e manda tudo, mas você tem sistemas que mandam de minuto em minuto. Então, o que significa isso? Quer ver? Fazer uma conta rápida. Nesse nosso exemplo, 100 km por hora, 28 metros por segundo. 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 28 vai dar, vamos arredondar para 30, um pouco menos de 1.800 metros. Ou seja, a cada minuto que ele manda a informação de posição, ele pode estar 1.800 metros para trás, 1.800 metros para frente. Não é preciso. Então tem que tomar muito cuidado com essa análise de velocidade. Então, o disco do tacógrafo, ele não tem a precisão adequada para avaliar um processo de aceleração ou desaceleração rápida, repentina. Ela pode ocorrer ao longo de um grande espaço de tempo que você vai enxergar, são 5 minutos. Quem tem acesso ao disco tacógrafo, pega esse disco, olha o espacinho entre 5 minutos. Imagina que você divide esse espacinho em 5 partes para ter minuto a minuto. Já não é tão preciso. Não é tão preciso minuto a minuto. Imagina você trabalhar com segundos. Ele não tem esse grau de precisão. Então, isso que é muito importante você ficar atento no seu disco, né? Tacógrafo. Isso que é importante. Então, quando você analisa o disco tacógrafo, você consegue ter, claro, a velocidade naquele horário que aconteceu o acidente, você consegue ter informações de como que é a média de velocidade desse veículo, em que momento que ele estava parado, em que momento que aconteceu o acidente. Então, pela leitura do disco, você vê, são linhas que começam a subir, descer, tem oscilações, mas muitas vezes essa oscilação é subindo ou descendo. Agora, quando tem oscilações na transversal, né, então ele está subindo e tem algum risco, descontinuidades, né, vamos dizer assim, de traço. Isso muitas vezes evidencia uma colisão. Então ele está subindo, tem a colisão, o disco risca e continua. Então essa descontinuidade muitas vezes caracteriza o local, o momento exato que aconteceu o impacto. Então, lembrando, o disco do tacógrafo não tem grau de precisão para que você analise acelerações e desacelerações bruscas e repentinas, tá? Então, como considerações até finais aqui disso aqui, o que significa? Existem várias técnicas para avaliação e até identificação de velocidades em um processo de investigação de acidentes. Existem várias técnicas. O que nós apresentamos aqui são técnicas que você pode trabalhar olhando uma câmera de vídeo, uma câmera de segurança. São técnicas que você pode se utilizar fazendo uma avaliação do disco do tacógrafo, né? São técnicas que você pode analisar comparando as imagens do crash test.
Então, você tem um crash test do seu modelo de veículo, né, que você está analisando, e você compara se as deformações do crash test são superiores ou inferiores às deformações do seu veículo. E com isso, você vai saber qual velocidade ele impactou no crash test. Então, isso acaba sendo bastante importante, né, para fazer esse comparativo. Então, hoje, nesse bate-papo, relativamente rápido, eu quis trazer para vocês algumas técnicas simples para cálculo de velocidade. E o principal, abrir esse campo de visão. Eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais, mas hoje começamos uma jornada pericial. São 4 super aulas. Você vai poder entrar, ver o melhor horário que você pode fazer, você vai entrar na nossa plataforma da Escola dos Peritos, cada dia vai ser liberada uma aula. Hoje foi liberada a primeira aula. Amanhã, segunda, quinta e sexta. E no final dessa jornada, você vai poder emitir o seu certificado de participação da jornada, com a carga horária e tudo. Então, a título até de empresa, pode ser bastante interessante. Se você não recebeu ainda, fique atento ao seu e-mail, fique atento às nossas redes sociais, que certamente lá tem todo o caminho para que você consiga chegar e acessar e fazer a sua inscrição nessa jornada pericial. Certamente, se o seu interesse é aprender cada vez mais sobre esse mundo de investigação, de perícia e de análise de acidentes, é mais um caminho, não só esses nossos eventos de toda terça-feira, mas participe dessa jornada pericial, tá? Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, manda um joinha para quem não mandou ainda. Tá? Aqui eu vou colocar as nossas redes sociais para quem não está nos seguindo ainda, né? Já vai lá, se inscreve no canal aqui do YouTube para quem está aqui participando. Estou vendo algumas pessoas aqui também no LinkedIn. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Quem não tiver na nossa jornada pericial, vai lá, se inscreve, começa a participar. Vocês vão gostar bastante, tá? Tem bastante assunto interessante nessa jornada. E é isso aí, pessoal. Na próxima terça-feira estamos aqui às 17 horas com mais um assunto interessante. Logo, logo vocês vão estar recebendo sobre qual assunto vamos estar tratando. Grande abraço, até a próxima.